Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de farmacologia. Nós vamos dar continuidade aí ao tema antibacterianos. Especificamente, nós vamos trabalhar sulfas na aula de hoje, mas antes de iniciar a respeito das sulfas, vamos recapitular alguns conceitos, né, e algumas informações aí dentro da farmacologia a respeito aí dos antibacterianos. Então, o advento, pessoal, da antibioticoterapia, ele revolucionou a terapêutica. Isso porque doenças aí que acompanhavam a humanidade, né, como tuberculose, sífilis, hanseníase e outras infecções, elas foram controladas. Esse controle se deu aí por conta, né, do uso dos antibióticos, que hoje aí fazem parte, né, de um grupo seleto, né, que a gente até fala assim entre aspas, dos fármacos das drogas curativas, uma vez que eles destroem os agentes etiológicos aí das infecções. Então, esse efeito da ação dos antibióticos, ele foi explicado pelo conceito de toxicidade seletiva, que foi proposto por Albert, em que dentro desse conceito era colocado que o fármaco, ou seja, o antibiótico, que destruía preferencialmente o parasita invasor, poupando, né, o hospedeiro. Isso, né, a gente comentou aí na nossa última aula, se dá, né, essa toxicidade seletiva, ela ocorre por conta aí das diferenças bioquímicas que existem entre os organismos infectantes, ou seja, entre os micro-organismos e o hospedeiro. Os antibióticos, então, eles vão constituir um grupo, né, de fármacos aí, um dos mais prescritos e também sendo aí os mais usados, né, de uma maneira aí excessiva, até mesmo a gente pode dizer indiscriminada, o que auxilia, né, o que pode auxiliar e gerar um problema dentro da antibioticoterapia, que é a resistência dos micro-organismos aos antibióticos, ok? Então, a gente pode, dentro da terminologia, né, farmacológica, determinar que antimicrobiano é qualquer agente natural ou sintético capaz de destruir ou inibir o crescimento dos micro-organismos. Então, os agentes antimicrobianos que nós temos aí para o combate aos micro-organismos são os antibacterianos, contra e agindo contra as bactérias, os antifúngicos contra os fungos, antivirais contra os vírus e antiparasitários aí contra os parasitas, que nós temos aí os eumínticos e protozoários. Inclusive, nós já trabalhamos os antieumínticos e os antiprotozoários nas nossas últimas aulas. Bom, retomando aí a um conceito extremamente importante, né, dentro dessa temática, que eu gostaria de rever com vocês, nós falamos na nossa última aula, é que fármacos bactericidas, né, são aqueles aí capazes de matar, de eliminar a bactéria, né, o micro-organismo, e bacteriostático é aquele que é capaz de estabilizar, né, de controlar aí o número de bactérias viáveis. A gente não tem, né, um aumento exponencial, porque esse fármaco ele paralisa, né, esse crescimento aí microbiano. E nós utilizamos esse quadro aqui ao lado da nossa última aula para demonstrar, né, o efeito dos fármacos aí bactericidas e o efeito dos fármacos bacteriostáticos. Então, aqui a gente demonstrou uma placa, na qual essa placa a gente inocula uma bactéria dentro de um meio específico, né? Vamos colocar uma bactéria X. E dentro desse contexto a gente utiliza outras duas placas, também com o mesmo meio, com a mesma bactéria, porém nessa segunda placa a gente vai colocar um antibiótico com ação bactericida e na terceira a gente colocaria aí um fármaco bacteriostático dentro desse meio de cultura que contém a bactéria, ok?
E o que a gente pode observar? Na cultura, aonde nós temos, né, apenas a bactéria e o meio, ou seja, não tem o fármaco, eu começo a observar que ao longo do tempo eu tenho um aumento exponencial aí do número de bactérias viáveis. Agora, quando a gente faz essa observação para o meio que foi adicionado um fármaco bacteriostático, a gente percebe que o número de bactérias viáveis ele permanece. Eu não estou reduzindo o número de bactérias, mas também não está sendo elevado o número de bactérias viáveis. Então, ou seja, o fármaco foi capaz aí de controlar esse crescimento microbiano. Agora, o fármaco bactericida, esse sim é capaz de matar a bactéria, então o número de bactérias viáveis ele diminui ao longo do tempo sob a ação desse fármaco, ok? Então, a gente coloca aqui na estrutura, né, e a representação da bactéria, que é um ser procarioto, e das nossas, né, representativa aí da célula humana, que são as células eucarióticas, por exemplo, aí. Isso por quê, pessoal? Para a gente entender que o tratamento antimicrobiano ele vai se aproveitar, né, de algumas das diferenças aí estruturais e ou bioquímicas que existem aí entre os micro-organismos e também os seres humanos, o que vai resultar na toxicidade seletiva anteriormente aí abordada, proposta por Albert. Então, bactérias, né, que são aí células procarióticas, elas contêm aí parede celular, né, é uma diferença estrutural na qual as células humanas a gente sabe, ou em células eucarióticas, né, no caso das células eucarióticas, células humanas a gente sabe que não tem. Nós temos também diferenças estruturais, né, dos ribossomos, que também são alguns que acabam aí sendo alvos também farmacológicos, e outras diferenças, mas que a nível, né, de tratamento aí não são tão relevantes assim. Mas, de uma forma geral, a gente tem aí algumas características estruturais que fazem, que realizam, né, demonstram essa diferença e, consequentemente, também nos auxiliam na aplicação de fármacos que vão ser específicos, porque vão apresentar receptores, ou seja, alvos farmacológicos na estrutura bacteriana e que não vai ser contemplada aí na estrutura da célula eucariótica da célula humana. Então, nós temos, né, alguns classes de fármacos, alguns fármacos que vão agir em estruturas específicas. Nós temos aqueles que são classificados como inibidores das funções da membrana celular, os inibidores aí da função ou síntese dos ácidos nucleicos, inibidores da síntese de proteínas, inibidores da síntese da parede celular e inibidores do metabolismo. Hoje nós vamos iniciar pelos inibidores do metabolismo, ou seja, pelas sulfas. Ok? Então, retomando aí com vocês, a seleção dos antibacterianos, ela, né, uma seleção adequada, ela perpassa aí de um antimicrobiano que vai envolver, primeiro, a identificação do micro-organismo, isso é extremamente importante. Claro, né, a gente sabe que em algumas situações isso não é possível, mas quando possível isso é extremamente importante e ideal, porque nos faz chegar, né, a um tratamento mais efetivo, né, e melhor para o paciente. A susceptibilidade ao fármaco, né, esse micro-organismo ele é susceptível ou não. A gente precisa também ter bem definido aí o local da infecção, os fatores, né, que vão envolver, os fatores que vão envolver aí, o paciente, a segurança do fármaco, se esse fármaco ele vai ser seguro para aquele paciente, dentro das características, né, dentro dos fatores do paciente, o custo do tratamento. E isso vai resultar, então, numa melhor eficácia, menos efeitos indesejáveis, um melhor custo-benefício. Então, essa avaliação, né, essa seleção que perpassa aí por esses fatores, leva, né, a esses 3 pontos que são extremamente importantes para o paciente. Melhor eficácia, menos efeitos indesejáveis e um melhor custo-benefício.
Na nossa última aula, eu cheguei a comentar com vocês do antibiograma, mas não cheguei a demonstrar, então estou colocando aqui para vocês. Então, o antibiograma, ele vai identificar aí a bactéria, na verdade, né, dentro do processo do antibiograma, ele não vai identificar, mas a gente, né, necessita identificar a bactéria causadora da infecção, para que dentro do processo do antibiograma a gente identifique aí se essa bactéria, qual a susceptibilidade dela a alguns fármacos, a alguns agentes aí antibacterianos. Então, para isso a gente coloca numa placa de Petri, uma placa de cultura, o meio, a bactéria, e aí nós vamos colocar discos, esses discos todos aqui que estão representados em branco para vocês, eles contêm aí alguns, né, antibióticos nas suas determinadas concentrações, ou seja, dosagem, e a gente coloca aí esses discos contendo os antibióticos na placa para ver se esses antibióticos vão ser capazes aí de inibir o crescimento bacteriano. Então, quanto maior esse halo, né, esse espaço aqui ao redor do fármaco, significa dizer que ele está sendo aí efetivo no combate, né, no controle aí do crescimento bacteriano. Agora, quando não há essa formação do halo, significa que essa bactéria ela não apresenta aí, ela não é susceptível a esse fármaco. E isso pode ser por conta, né, de uma seletividade natural, se essa bactéria é naturalmente resistente à ação do fármaco, ou uma suscetibilidade aí, uma seletividade, na verdade, adquirida, ou seja, houve um processo de mutação, tá? Então, a gente, para realizar isso, retomando, a gente coleta aí a amostra infectada, realiza aí a análise da amostra, realiza também o cultivo, né, da bactéria no meio de cultura específico, para qual bactéria a gente acredita que possa ser, para poder identificar dentro dos processos microbiológicos. Realizado então aí o cultivo da bactéria, a gente identifica e faz aí o antibiograma, que é o exame então referente aí à sensibilidade de uma linhagem de bactérias para diferentes antibacterianos, ok? Então, a gente, né, havia comentado na nossa última aula em relação ao espectro de ação, isso consequentemente nos faz pensar, né, na sensibilidade. Então, quando a gente está falando de espectro de ação, a gente está falando a respeito da quantidade e variedade de espécies bacterianas contra as quais determinado antibiótico ele vai apresentar atividade bactericida ou bacteriostática, e esse espectro ele pode ser amplo, no qual esse fármaco ele é efetivo contra grande número de micro-organismos, por exemplo, ativo contra bactérias gram-positivas, gram-negativas, aeróbicas e anaeróbicas. A gente pode também ter aí antibacterianos de espectro estendido, principalmente aí efetivos contra um tipo de bactéria, mas podem atuar de forma ampliada sobre um outro tipo. E também antibacterianos de baixo espectro, ou seja, são efetivos contra um número limitado aí de micro-organismos.